Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo fiel, temente ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 1. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Bom é o Senhor, e a sua benignidade dura para todo sempre. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Repulsivos são os atos de violência praticados entre irmãos. Os mesmos irmãos que, por mandamento do Senhor, deveriam se amar e praticar sempre atos de amor para com os seus próximos. Mas nada consegue ser mais repugnante do que os atos de violência praticados contra crianças. Esses seres inocentes, indefesos, mas que apesar disso já tem um lugar reservado no reino dos céus. Jesus nos deixou claro que para entrarmos no reino dos céus, para vivermos no paraíso, para herdarmos a vida eterna, teremos que ser como as crianças. Então, fica claro que todos nós deveríamos nos espelhar na inocência, na ingenuidade e na pureza dos meninos e meninas. O Senhor não aceita o mal praticado contra os pequeninos, quer sejam agressões, espancamento, tortura ou morte. E deixou bem claro que tudo o que fizermos aos meninos, a ele estaremos fazendo. Então, é preciso, meus amados, reavaliar aquilo que, sem percebermos, podemos estar realizando contra o nosso Deus. Não é justo, meus amados, que uma pessoa, se prevalecendo da sua maior estatura, estrutura física, decida descarregar o seu desamor, os seus traumas, o seu ódio contra seres ingênuos e indefesos. Pessoas que são totalmente dependentes do nosso amor. Uma das sementes mais perversas que Satanás colocou
na mente dos seres humanos é a ideia de que Deus não existe e que tampouco Ele existe, e que o céu e o inferno também são criações da mente humana e que estamos neste mundo para desfrutar, para curtir, para aproveitar e para fazer as nossas vontades, independentemente da vontade de Deus que nos criou. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor nunca nos autorizou a prática de atos de violência contra meninos e meninas. Na verdade, nós não estamos autorizados a agredir ou ofender a qualquer ser humano, e muito menos aqueles que são como um dia nós já fomos e que erram como nós errávamos, mas que são tão puros e inocentes como nós há muito tempo já não somos. Esse é um assunto muito delicado, um assunto difícil de se falar, mas necessário de ser abordado, por tudo o que temos visto neste mundo atual. Quando lemos na Bíblia ou ouvimos falar de sacrifício de crianças, normalmente formamos nas nossas mentes a concepção de que isso é algo distante, pertencente a um passado remoto e que não voltará jamais. Mas ao contrário do que parece, meus irmãos, esse ato de covardia contra crianças não morreu, mas sobrevive até o presente, até aos dias em que estamos vivendo. Contam as estatísticas, meus irmãos, que a violência contra menores se repete milhões de vezes por ano. Todos os anos, sem exceção. Muitas crianças, meus amados, são condenadas e executadas fria e cruelmente durante rituais diabólicos de magia negra, rituais satânicos, em todas as partes do mundo e em especial na África Ocidental. Algumas são sequestradas, retiradas do convívio da sua família, onde muitas vezes são tratados com muito amor, como estabelece o Deus Criador. Então, eles são retirados do seio familiar para serem oferecidos ao inimigo das nossas almas, destruindo não apenas a vida da criança, mas toda uma estrutura familiar. E isso é sempre realizado por alguém que, em seu desvario, guarda a expectativa de poder usufruir de algum benefício pessoal através da morte de um ser inocente. Outras crianças são mortas como forma de vingança para um relacionamento mal sucedido. A pessoa sacrifica uma vida pura só para fazer sofrer a quem não lhe correspondeu em sentimentos. Essa é a pura expressão da covardia. Porque esses atos de violência, meus irmãos, são praticados contra os mais fracos e indefesos. Ora, se querem agradar a Satanás, por que não oferecem as próprias vidas e sacrificam a si mesmos? Deus nunca aprovou o sacrifício de crianças. Ele não tem qualquer prazer nisso. Tanto que ele condenou
os autores desses atos ao apedrejamento e morte. A única vez, meus irmãos, é que o Senhor requereu esse tipo de ação foi para provar a fidelidade de alguém. Mas vejam que ele não permitiu que o ato fosse consumado. Nosso Deus não é contraditório, meus irmãos. Isso ocorreu, foi com Abraão, uma história que todos nós já conhecemos, quando ele foi testado pelo Senhor, ao ser levado a sacrificar Isaque, o seu filho único e único herdeiro, por quem havia esperado por 90 anos. Notem, irmãos, no trecho que veremos a seguir, que o termo dar da sua descendência a Moloque significa sacrificar o seu filho, queimando-o vivo em holocausto, como oferta a um demônio, em um ritual satânico. Levítico 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e os extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e aguardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão,
Abraão? E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glórias a Deus. Notem, meus irmãos, que Abraão conhecia os princípios éticos e morais de Deus. Ele conhecia Deus e obedeceu à ordem do Senhor num ato de fé, confiando que o Senhor iria interromper aquele ato em algum momento, como realmente ocorreu, ou considerando, caso tivesse que chegar a consumar o sacrifício, que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar o seu filho Isaque após a realização do sacrifício. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Meus amados, Moloque é o deus ao qual os amonitas, uma etnia que vivia em Canaã, na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultuavam. No ano de 1900 a.C. Muito embora ele fosse um deus para aquele povo, para a cultura cristã, ele sempre foi um demônio, um ídolo, com a imagem de um ser humano e a cabeça de um touro ou de um leão, e tendo no seu ventre uma cavidade onde se acendia o fogo para consumir os sacrifícios. A adoração a esse ser continha atos sexuais e sacrifícios de crianças, que eram queimadas e mortas em vida. O sacrifício de crianças é uma prática, meus amados, como vimos no trecho inicial que apresentamos, que o Senhor classifica como abominação, algo tão desprezível que chega a lhe causar ânsia de vômito. Mas no nosso país, na nossa cultura, nesse mundo tido como civilizado, mas que na prática se revela que não é bem assim, além dos rituais satânicos que ocorrem secretamente no submundo, incluindo sacrifícios que correspondem à morte violenta de crianças, temos também pais agredindo, espancando e torturando crianças que, indefesas e com medo de denunciar os atos criminosos dos pais, para não terem que suportar as consequências de mais atos de violência, ou então, por força da justiça, perderem a convivência paternal ou maternal e serem abandonados no mundo sem qualquer tipo de assistência, essas crianças se calam e padecem e acumulam sofrimentos e carregam consigo os traumas, esses traumas, pelo resto das suas vidas. E isso sem considerar aqueles que, em sua inocência, perdem as suas vidas para a violência todos os
dias no nosso país e no mundo. Não estamos dizendo, meus irmãos, que temos que aceitar passivamente tudo o que uma criança fizer ou concordar com os erros por ela cometidos. Não é isso que a Bíblia recomenda. Todas as pessoas erram, meus amados. Principalmente as crianças, que pelo seu desconhecimento precisam ser direcionadas pelos seus genitores e responsáveis. Não é uma opção, meus irmãos. Nós temos a obrigação, o dever de educar os nossos filhos. E para isso, o Senhor nos autorizou a ensiná-los e discipliná-los. E quando necessário, meus irmãos, fustigá-los com uma vara. É importante compreendermos, meus amados, a instrução de Deus. Um tapa na mão ou na perna, ou um leve golpe com uma vara, algo que não deixe marca física nem psicológica, é suficiente para quebrar uma postura e mudar uma atitude inconveniente. Ninguém está autorizado a espancar crianças. A melhor forma de educar a um filho ou uma filha é com amor. Muito amor. E castigo também. Porém, mais amor. Porque o amor consegue reduzir a necessidade do castigo. Eu falo, meus amados irmãos, com a experiência de quem gerou, criou e educou 4 filhos. Com responsabilidade, disciplina e consciência. E que hoje são 4 profissionais com formação superior, cidadãos do bem, perfeitamente integrados à sociedade. A palavra de Deus diz que quem ama, castiga aos seus filhos. Mas castiga com amor e não com ódio. Levítico 18, 21. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Provérbio 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Meus amados irmãos, não é preciso ir muito longe para encontrarmos exemplos dessa violência doméstica, essa triste realidade praticada contra as crianças na nossa cultura. Esse é um lado obscuro da vida no nosso país. Vejam bem, meus irmãos, o meu pai, hoje falecido, nasceu no nordeste do país, viveu no interior e foi criado na cultura dos coronéis. E embora fosse uma pessoa muito voltada para a família, ele tinha ares de um ditador. Não havia condições de argumentar qualquer coisa com ele. Quando repreendia os filhos, mesmo sem se exceder a nível da violência física, ele nos ameaçava até de morte. O que não deixa de ser uma violência psicológica.
E ele insistia que o pai tinha o direito de matar os filhos. E quando nós dizíamos, mas onde está escrito isso? Ele nos fazia calar a boca. Ele dizia, shh, tem direito mesmo. E mesmo depois de havermos crescido, sendo pessoas casadas, ele repetia esse conceito. Ele insistia nessa afirmação. Imagine, irmãos, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Muito menos desses seres inocentes que nunca pediram para nascer. Então, vejam bem, os pais geram os filhos, as mães os carregam no ventre por 9 meses, suportam as dores do parto, para então o pai ter o direito de matar? Essa cultura perversa, meus irmãos, persiste até os dias de hoje no Nordeste do nosso país. E no meu caso, meus irmãos, quando nós filhos começamos a trabalhar, tínhamos que entregar o salário integralmente nas mãos dele. Era como se fôssemos escravos, sem o direito a usar qualquer porção do fruto dos nossos trabalhos. O meu pai era assim. Como tantos outros que existem pelo interior do país, alheios à nossa legislação. Mas eu sempre perdoei meu pai. Porque eu sabia bem que isso era uma herança da cultura nordestina, onde as pessoas vivem como se fosse uma terra sem lei. Mas, enfim, entre os erros e acertos, meus irmãos, o meu pai foi uma pessoa dedicada e criou 4 filhos, que hoje são pessoas honradas, sem trauma do passado, sendo que dentre eles 2 conseguiram a formação em nível superior, coisa que ele mesmo nunca teve. E os outros 2 não conseguiram porque não quiseram. Mas sem dúvida alguma, meus amados, o meu pai deixou um legado. 2 de Reis 3:26. Mas, vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Jeremias 7:28. E lhe dirás, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca lhes ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho do Inom,
mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Lucas 10, 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. 1 de Timóteo 5, 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Meus irmãos, é possível que algumas pessoas estejam pensando que tudo isso é fantasia, que não existe sacrifício de crianças. Mas, infelizmente, esse assunto é muito mais amplo e abrangente do que parece. O sacrifício de crianças, meus amados, é uma realidade. Existe sim. E começa com o aborto. Sim, meus irmãos, o aborto é o sacrifício de uma criança em formação. É a morte de um ser humano, um ser vivente, uma pessoa que já recebeu vida das mãos de Deus. Existe muita discussão entre os que alegam que a Bíblia não trata do aborto. Ora, a Bíblia proíbe o assassinato, e o aborto é um assassinato. No livro de Êxodo, o Senhor, no capítulo 20, apresenta os 10 mandamentos. E o 6º mandamento é justamente: não matarás. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 23, o Senhor aborda o aborto, mas nesse caso se refere ao aborto espontâneo, não ao aborto provocado. Mas de todas as formas, observe que ele trata mesmo o aborto natural como algo indesejável. No livro do profeta Jeremias, Deus deixa claro que ele escolhe e predestina as pessoas antes mesmo delas serem formadas no ventre materno. Êxodo 20, 13. Não matarás. Êxodo 23, 26. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Não pode ser, meus amados irmãos, que uma gravidez indesejada, principalmente nos dias de hoje, com todos os métodos contraceptivos disponíveis, venha a ser a causa de um aborto, do impedimento da vida de uma criança. Principalmente, meus irmãos, quando isso acontece por uma emancipação, uma antecipação prematura do início da vida sexual de um adolescente.
É Deus quem dá a vida a cada pessoa que é formada no ventre da mãe. Por isso, cada vida é preciosa e deve ser cuidada e protegida. O aborto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é um pecado. Mas é um pecado que pode ser perdoado. Jesus perdoa todos os pecados mediante o arrependimento. E mesmo sendo um sacrifício de crianças, nós, crentes, precisamos agir com amor e compaixão, e não com ódio e condenação, como faz o mundo. Agressão, espancamento, tortura, qualquer ato de violência praticado contra uma criança é uma covardia, mesmo aqueles que não resultam na morte do menor. Existem pessoas, meus irmãos, que agridem aos filhos porque foram agredidos quando crianças, que violentam porque foram violentados, que espancam porque outrora foram espancados. Ora, meus amados irmãos, um erro não justifica o outro. O nosso dever, quando vitimados por alguém, é o de perdoar, e não o de desforrar em outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Não podemos permitir, meus amados irmãos, que os traumas do passado venham a moldar o nosso presente e o nosso futuro e conduzir-nos para longe da vontade de Deus. Traumas são para ser tratados, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual. E quem já se converteu, meus irmãos, quem renasceu para o novo homem, não pode estar vivendo do passado. Muito do que vemos pelas mídias de crianças que, sem qualquer aviso prévio, se insurgem contra a vida de colegas de classe, se apropriam de uma arma e decidem assassinar, normalmente crianças, e alguns até tentam cometer suicídio depois de cometerem os seus atos, esses atos de atrocidade. Muitos desses casos, meus amados irmãos, é o resultado da criação desastrosa que receberam. Mesmo um desses atos, meus irmãos, decorre de um surto psicótico, certamente a causa está no passado, está no subconsciente. É algo que ocorreu na infância ou na adolescência. É um produto, meus amados, do ódio ou do desamor. É preciso, meus amados irmãos, semear amor para colher amor. Se uma criança cresce em um ambiente de violência, é improvável que ela venha a ser uma pessoa amorosa. E ainda que a lei dos homens não reconheça dessa forma, a responsabilidade final pelos atos realizados por essas pessoas, mesmo quando sejam maiores de idade, meus amados, no âmbito espiritual, são atribuídos aos pais. Porque o Senhor já nos orientou a educar a criança no caminho em que ela deve andar.
E também já nos advertiu, meus irmãos, de que tudo o que fizermos a uma criança, a ele próprio estamos fazendo. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Glórias a Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glórias a Deus. Outro ato de violência que precisa ser comentado, meus irmãos, e que dificilmente chega ao conhecimento público, é a violência sexual contra crianças da família. É inacreditável que uma pessoa adulta decida dar vazão a seus instintos animalescos e satisfazer as suas vontades, necessidades, desejos e fantasias contra seres puros e inocentes. E que se encontram ainda, meus irmãos, na fase de formação física dos seus corpos e não têm nem ao menos consciência do que está ocorrendo. E esse absurdo, meus amados irmãos, é algo muito mais frequente do que parece. E ocorre tanto com relação a meninas quanto com relação a meninos. E mais uma vez, meus amados, o medo de represálias ou mesmo o risco de ser desacreditado, envergonhado, ridicularizado,
leva a criança a guardar silêncio e conviver passivamente com o abuso. É inaceitável, meus irmãos, que uma pessoa transforme filho, filha ou parente em vítima, em um objeto sexual. Ao invés de criar filhos, essas pessoas estão criando reféns. Então, muitas vezes, quando encontramos mulheres resistentes e reticentes a um casamento, por exemplo, ou mesmo a um relacionamento normal com um homem, a causa, meus irmãos, está lá no passado. É um trauma decorrente dos sacrifícios a que se submeteu na sua infância e juventude. Existe, meus irmãos, uma proibição expressa do Senhor com relação à intimidade entre parentes. Levítico 18, 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, certo dia, uma pessoa desconhecida me encaminhou um vídeo estarrecedor. Eu confesso, irmãos, que não costumo nem mesmo abrir material enviado por pessoas desconhecidas, porque me falta o tempo até mesmo para conferir as mensagens enviadas pelas pessoas conhecidas. Mas não sei por que eu abri essa mensagem. E só não bloqueei a pessoa, meus amados, porque ela enviou junto um pedido para fazer chegar aquele vídeo até as autoridades. É possível que você também tenha visto esse material de que estou falando. Era uma mãe agredindo a uma filha, uma criança indefesa, que estava acuada num canto do quarto, sobre a cama, enquanto que a mãe lhe batia, digo melhor, lhe espancava com um fio dobrado, um desses fios grossos, de metal rígido. E ela batia na menina e jogava a cabeça da menina contra a parede e contra o espaldar da cama. A menina estava sangrando pelo nariz e a mãe, implacável, insistia nos seus golpes, diante dos gritos aterrorizados da filha. Meus amados, eu não consegui assistir a mais do que poucos segundos desse vídeo. Mas para mim foi o bastante. Eu confesso, meus irmãos, que no meu íntimo, a minha primeira reação foi desejar que alguém tomasse aquele fio da mão da mãe e a golpeasse da mesma forma. E ainda tirasse a cabeça dela repetidas vezes contra a parede. Para que ela pudesse sentir o que a filha estava sentindo. Meus irmãos, eu não tenho essa frieza de ver uma criança sendo agredida daquela maneira. E esse é verdadeiramente um caso de polícia. Pelo que eu pude compreender, do pouco que eu assisti, aparentemente a menina havia mentido sobre algo. Mas, meus irmãos, essa não é a forma de se punir, de se educar uma criança. Será possível que essa mãe nunca mentiu na vida dela? Será que ela nunca errou?
de acreditar, até mesmo porque ela já estava errando naquele momento. Não existe, meus amados irmãos, erro que possa cometer uma criança, por pior, por mais grave que seja, que justifique esse tipo de tratamento. E sabe o que é pior, meus amados irmãos? Alguém filmava. Alguém estava impassivo diante daquela cena. Então existem pelo menos, meus irmãos, 2 pessoas envolvidas nesse ato criminoso. Meus irmãos, eu fiquei tremendo com um pouco que eu vi. Mas eu fiz 2 coisas. Eu enviei aquele vídeo para alguém que tem contato com autoridades policiais, porque o rosto da mãe aparecia claramente, nitidamente. E eu orei por aquela vida inocente, meus irmãos. Sim, meus irmãos, uma criança é e sempre será um ser inocente. Agora eu peço a meus amados irmãos, não me enviem material desse tipo. Mande diretamente para a polícia. Eu prefiro guardar na minha memória aquilo que me traz esperança. A palavra de Deus, meus irmãos, nos revela que os filhos são herança do Senhor e que são o nosso galardão. E que o homem que carrega consigo vários filhos é um ser bem-aventurado. Então, não resta dúvida, meus irmãos, de que os filhos são uma bênção. A priori, meus irmãos, não existe criança problema, salvo alguns portadores de deficiências específicas. Deficiências que independam da vontade humana. Mas o que existe sim, meus irmãos, são pais problema. Porque haja o que houver, meus amados irmãos, o pai e a mãe sempre serão os maiores culpados, já que eles assumiram a responsabilidade de colocar uma vida no mundo e certamente não a trataram da forma recomendada pelo Senhor. Esse é um assunto muito sério, meus amados irmãos, mas poucos se dedicam a ensinar a criança o caminho em que deve andar. Meus irmãos, tempo para fazer os filhos todos temos, não é mesmo? Agora, quem não gosta de crianças ou não está preparado para criar filhos, não faça filhos. Não podemos ser tão irresponsáveis, meus irmãos, de querer apenas a primeira parte e depois não arcar com as consequências dos nossos atos. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Meus amados, quem deseja ter filhos e tem idade e maturidade, precisa se preparar para isso. Não é simplesmente fazer e ver o que acontece. Por exemplo, se existe desunião
entre o casal, é preciso corrigir primeiro essa situação, para que os filhos não estejam sujeitos a um ambiente de desavença. Se existem vícios, meus amados, sejam vícios lícitos ou ilícitos, é preciso eliminá-los, porque não podemos ensinar aos nossos filhos os nossos erros. Se existe linguagem inadequada entre o casal, como o uso de palavrões, é preciso eliminar essa prática para que os filhos não venham a aprender e assimilar o que não devem. E se não havia o hábito de ler a Bíblia, é preciso começar a ler e estudar a Palavra de Deus sistematicamente para podermos ensinar aos nossos filhos. Os sacrifícios de crianças, meus irmãos, não se limitam aos atos que geram sangue e morte. Existem pessoas que acham comum o fato de submeter um menino ou uma menina a um trabalho forçado, a um trabalho escravo, privando os pequeninos do seu direito de brincar, estudar e se desenvolver dentro do plano estabelecido pelo Senhor, o que os conduz a um amadurecimento prematuro, sem que tenham obtido o preparo necessário. Alguns alegam que procedem assim porque é como foram tratados no passado. Mas, meus amados, fica claro que esse é um método que não deu certo. Então não é para ser repetido. A legislação do Brasil, assim como de praticamente todo mundo, proíbe o trabalho infantil. O que significa que os praticantes desses atos estão cometendo crime contra a humanidade. Tenhamos sempre, meus amados irmãos, a consciência de que tudo o que fazemos a uma criança, seja bem ou mal, na realidade o estamos fazendo a Deus. Não podemos nos esquecer dessa realidade, meus irmãos, dessa verdade, que precisa estar sempre presente na nossa mente. Olhe para uma criança e veja Deus nela. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência, apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
meus amados irmãos, são um presente do Senhor, são pura bênção. E Deus nunca nos dá presente de grego. Amém?